Boa noite, graça e paz, espero que vocês estejam bem, vocês aqui que estão presentes, vocês que nos acompanham pela internet, que a boa mão de Deus esteja aí com vocês, onde vocês estiverem. É sempre para mim uma alegria e também é para mim uma mistura de grande responsabilidade e temor estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Você sabe que, enquanto para o grego, para a filosofia grega e para a nossa filosofia ocidental, a sabedoria, ela tem como base o conhece-te a ti mesmo. Na palavra de Deus, a sabedoria tem como base o teme ao teu Deus. Esteja diante dele com tremor. Essa é a sabedoria que nos deve guiar. E você sabe que, nos últimos dias, talvez nesses dias onde nós estamos tocados a viver diferente, forçados a viver diferente, eu observo que talvez nunca como antes tem se tornado tão difícil a gente se posicionar sobre algumas coisas. Se tornado difícil nós escolhermos algo para seguir, um caminho. Tão difícil a gente apontar para uma direção e ir. Se você decide fazer dieta, alguém vai chegar para você e falar assim, você tem um problema, você vai ficar sem comer? Não. Se você decide não fazer dieta, alguém vai chegar para você e falar assim, não, você tem um problema. Você também tem um problema. Se você decide estudar, fazer uma faculdade, alguém vai chegar para você e falar assim, olha, você tem um problema. Provável que você vai ter um grande problema se você for estudar. E se você falar, quer saber de uma coisa, eu vou seguir minha vida sem estudar nada, você também vai ter um problema. Isso, nós vamos ver que isso é a angústia da alma do homem. É a angústia da alma do homem encontrar uma coisa para decidir e andar e seguir. Isso é uma angústia que está dentro da alma do homem. Tem um filósofo chamado Søren Kierkegaard, ele é teólogo, ele vai dizer que a angústia, ele vai escrever sobre o conceito da angústia, ele vai dar várias possibilidades de definições de angústia num livro bem difícil, mas ele vai dizer, observando em Adão, que uma das angústias nossas é a liberdade. A liberdade porque a gente acha que pode fazer tudo, e a gente fica imaginando tudo aquilo que a gente pode fazer, e a angústia que a gente não tem como fazer, ou uma orientação para fazer. Tem um outro psicólogo, psicanalista, chamado Ivan Campelato, ele vai dizer que angústia é o desamparo, é o abandono. E esse sentimento de ter que tomar decisão sozinho, e esse sentimento de ter que começar a escolher o caminho, e esse sentimento de ter que andar com as próprias pernas e poder se autodeterminar, esse sentimento também de perda, de que alguém iria deixá-los, nós vamos encontrar num diálogo entre Jesus e seus discípulos. Jesus, ele estava para ser crucificado. Ele tem um momento onde ele lava os pés dos discípulos, ele começa a conversar com os discípulos, ele avisa para os discípulos que alguém que está entre eles vai traí-lo, e os discípulos começam a perceber que eles vão ser deixados. E uma angústia toma conta do coração dos discípulos. E Pedro já vai falar para Jesus, mas Senhor, aonde o Senhor vai? Para onde o Senhor vai? Para onde o Senhor vai, Jesus? Eu quero ir contigo. E Jesus fala assim, Pedro, mas para onde eu vou, você não pode ir agora. E Pedro responde para Jesus, naquele ímpeto e naquela angústia de se ver sozinho, para ter que andar, para resolver as coisas, e ele fala assim, Senhor, mas eu dou minha vida por ti. Aonde você for, eu dou minha vida por ti. E Jesus fala para ele, Pedro, você, daqui pouco tempo, você vai estar me negando. E Jesus, vendo que Tomé também se aproxima de Jesus para perguntar, Jesus começa falando com eles assim, olha, acalme o coração de vocês. Acalme o seu coração. Eles estavam com medo de para onde eles iriam, o que ia acontecer com Jesus. Eles iam ficar sozinhos, caminhos, decisões iam ter que ser tomadas, trajetos iam ter que ser traçados, e eles não iam estar mais com Jesus ali.
E eles perguntam para Jesus: para onde nós vamos? Para onde o Senhor vai? E Jesus, ele olha para eles e fala bem assim: olha, eu preciso ir, senão vocês não vão mais. Eu quero dizer para vocês uma coisa: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ele te chama entre caminhos, verdades e vidas. O nosso texto vai estar em João 14, João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus. Tomé tinha falado: olha, Senhor, não sabemos para onde vai. E Jesus responde: eu sou o caminho, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo louvor, te agradeço pelo testemunho que o Senhor tem cuidado, Senhor, e peço que o Senhor continue falando conosco, trazendo renovo, restauração e mostrando direção para onde o Senhor quer nos levar, mostrando o caminho para onde o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Olha só, quando Jesus ele diz: eu sou o caminho, ele está dizendo para os discípulos que estão desesperados, angustiados, sabendo que Jesus está indo e eles não vão saber para onde Jesus vai, e ali sozinho, naquela ideia de angústia, de ter que tomar liberdade para se decidir, e naquela angústia de se ver de certa forma abandonado ou desamparado pela presença de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: calma lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala que eu sou o caminho, Jesus ele está querendo dizer lá em grego o seguinte: Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou o trajeto. Sabe o que é um trajeto? É aquilo que liga um ponto de saída a um ponto de chegada. Eu sou o trajeto. Eu sou aquilo que liga o início de uma jornada ao seu fim. Eu sou o trajeto. Quando eu digo ao seu fim, a sua finalidade. Eu sou o caminho. E quando Jesus fala que Ele é o caminho para os discípulos que querem saber como chegar e como se chegar para onde Jesus vai, e Jesus ele fala também que esse caminho é um jeito de ser. Eu sou o caminho. Eu sou aquilo que liga o ponto inicial ao sentido, aquilo que liga a sua rota para o significado maior da sua vida. Eu sou esse caminho. Mas também eu não sou só isso. Quando Jesus ele diz eu sou o caminho, ele está querendo dizer o seguinte: eu também sou um jeito, um modo de ser. Eu vou explicar para você entender. Se você pretende em algum momento na sua vida se tornar médico, você tem um caminho para isso. Qual que é? É você fazer a faculdade, correto? Você vai fazer sua faculdade de medicina. Pode ser em qualquer lugar do mundo, e você vai fazer sua faculdade de medicina. Mas você tem um trajeto para andar nesse caminho. Você pode escolher estudar ou não estudar. Você pode escolher faltar ou não faltar. Você pode escolher andar do jeito que você quiser. Mas o caminho e o seu modo de ser são apresentados para Jesus aos discípulos. E como trajeto e como caminho, Jesus apresenta uma possibilidade em meio às várias possibilidades de caminho que o mundo nos apresenta. O mundo, quando eu digo mundo, eu digo a vida, a existência fora da presença de Deus. As possibilidades nossas, elas são sempre dois caminhos que me vêm muito à cabeça. A gente busca fama, o nosso destino geralmente é fama, é poder. Esses os destinos e os caminhos que nos são postos. Vem que eu te dou fama, anda nesse trajeto que eu te dou poder. Foi assim o diálogo de Jesus na tentação com o diabo, não foi assim? Foi, vem por esse caminho, me adora por aqui, porque eu te dou fama e eu te dou poder. E uma outra coisa, de modo de ver nesse caminho, é que nós somos apresentados a um caminho que nos dá facilidades. É um caminho que nós somos convidados a conhecer, o caminho onde é possível mentir, é possível trair, o jeito de ser é um jeito de ser que pode ser de qualquer jeito. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, veja bem, eu sou o caminho,
eu sou uma proposta de caminho, mas eu sou o caminho. Eu sou o caminho, diante de todas as propostas que tem aí. Mas que caminho que você é? Eu sou o caminho que te leva, e aí que é interessante, que te leva aos braços, aos pés, ao colo do Pai. Eu sou o caminho que te gruda comigo na cruz. E aí você fala, mas e sucesso? O sucesso é entrega, meu irmão. E fama? Fama não tem. Tem serviço, tem entrega, tem amor. E é isso que Jesus fala para os discípulos. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquilo que te coloca, que te leva e que te gruda à cruz de Deus. E te liga com o Pai. E não só isso, eu sou um modo de ser e de viver um mundo onde há entrega, onde há pela sua parte, pelo seu modo de viver, amor, consideração, esperança, perdão. É isso que Jesus apresenta. E entre várias possibilidades, também Jesus apresenta a verdade. Os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, mas para onde o Senhor vai? Eu quero estar lá. E Tomé pergunta, mas eu quero saber esse caminho aí, para onde o Senhor vai? Na verdade, os discípulos, eles queriam conhecer e olhar para onde Jesus estava indo. Aí é para além de um caminho, é para olhar a verdade sobre aquilo que eles queriam ser, que seria apresentado para eles, é olhar para aquilo que seria apresentado para eles e perceber a verdade daquilo. E assim somos nós. Nós somos desse jeito. Nós somos desse jeito. Nós queremos dar rosto a Deus. Nós queremos dar um lugar para Deus. Nós fazemos rosto. Nós desenhamos um projeto de Deus, nós fazemos estátuas desse Deus, nós fazemos formatos desse Deus, nós imaginamos um rosto para esse Deus, nós desenhamos esse Deus, nós formatamos esse Deus, e nós colocamos esse Deus em um lugar, e sobre ele nós queremos ir lá e vê-lo. E Jesus chega para ele e fala assim, opa, você quer ir para onde eu vou? Deixa eu te falar uma coisa, eu sou a verdade. E o que Jesus está dizendo quando ele fala que ele é a verdade? E aí, essa frase de Jesus, e esse texto de Jesus, e essa afirmação de Jesus em grego, ela vai fomentar um livro chamado, que me parece que fomenta muito, o livro do Heidegger falando Ser e Tempo, quando ele vai falar sobre a verdade, porque Jesus vai dizer o seguinte, preste atenção, a verdade não é um conceito, não é um jeito de ser, não é um modo de andar, não é um rosto de Deus, a verdade sou eu, Deus revelada em mim. A nossa verdade, ela não é um conceito, a nossa verdade não é um Deus que eu construo conforme o conceito que eu tenho da visão de Deus, a minha verdade ela é revelada em Jesus. E Jesus ele fala o seguinte, olha, você precisa andar para o caminho, ele fala para os discípulos angustiados, e não é só o caminho, esse caminho ele tem que ser para a verdade, e a verdade sou eu sou a verdade revelada, eu sou a verdade escancarada, eu sou a revelação de Deus. Quando Jesus ele fala que ele é a verdade, ele está dizendo assim, eu sou o Deus revelado, eu sou a revelação de Deus. Quer olhar para Deus? É comigo. Por isso que Jesus, ele quando ele vai, eu não conheço, eu desconheço Jesus se auto-adjetivando na Bíblia. Todas as vezes que conversaram, perguntaram para ele, mas quem é você? Fala quem é você, o que você... E Jesus, ele não responde. Quando ele vai falar dele, ele fala assim, eu sou pão. Quando ele vai falar dele, ele fala assim, eu sou a água. Sabe por quê? Porque a experiência com Jesus, a experiência de sentido, mas de identidade, de substância, de andar junto. Porque o pão você come, a água você bebe. É trazer para dentro, não é um conceito. Por isso, quando a gente fala a respeito de uma experiência com Deus, e a Gabriela trouxe uma experiência com Deus aqui, a respeito de como Deus salvou a vida dela, ela está falando sobre um Deus, e veja, é uma experiência real da manifestação de Deus na vida dela, protegendo a história dela. E é isso que Deus está chamando os discípulos. Deus chama os discípulos para um caminho que leva à verdade, a um caminho que leva à revelação de Deus, e esse caminho é uma vida conjunta com Deus, é uma vida de experiência com Deus. E ao final, Jesus fala para eles, olha, eu sou a vida. E sabe o que Jesus fala para ele quando ele está dizendo eu sou a vida? A gente tem a impressão que Jesus está dizendo assim, olha, eu sou
eu sou a vida no sentido assim, olha, eu vou te dar um poder para você lutar contra a morte. É isso que parece, que a gente imagina, mas não é isso que Jesus fez, porque quem lutou contra a morte foi Ele. Ele resolveu o nosso problema com a morte, não é isso, esse problema não é mais nosso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se nesse caminho falta força, se nesse caminho faltar ânimo, se nesse caminho faltar vontade, se nesse caminho faltar potência, eu sou a vida que vai estar com vocês nesse trajeto. Vigor, vida, vitalidade, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nesse caminho, nesse trajeto, nessa busca e nesse encontro com a verdade, se nós chegamos e desanimamos e fraquejamos e buscamos alguma coisa, Jesus está falando o seguinte: olha, eu sou a vida, eu sou aquele que dá força, fôlego. Eu acho muito interessante que entre os vários conceitos de Deus, quando Deus se apresenta para Moisés, e Moisés fala assim: mas quem é você que está me mandando ir lá falar com o faraó? E Deus fala para Moisés assim: olha, eu sou. E essa palavra, ela são letras difíceis de pronunciar, e a tradução dela tem uma possibilidade de tradução onde se diz que Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu sou, assim ó, como se Deus tivesse assoprado para Moisés assim ó, eu sou o sopro, Moisés, eu sou aquele que sopra a vida. E Jesus, essa ideia de Jesus falar, Jesus está falando uma palavra em grego chamada zoe, quando ele vai falar sobre esse amor, mas a ideia é essa, ele vai falar assim: nesse trajeto, e nesse caminho, e nessa busca, onde a verdade vai estar como centro, onde a revelação de Deus vai se manifestar em experiência com você, por meio do Jesus revelado, do Deus revelado por meio de Jesus, o Cristo. Nesse trajeto, eu sopro vida nesse trajeto, é vida. Amém? Amém. Eu sopro vida nesse trajeto. E o convite hoje para você, e o convite hoje para sua casa, e o convite hoje para sua família, é que em meio a tantos caminhos que nos oferecem fama, fortuna, em meio a tantos caminhos que nos oferecem modos de ser, todos tortos, Jesus, Ele te chama. Ele te chama para você andar e conhecer o caminho. Ele te chama para você ter uma experiência com a verdade. E Ele te chama para soprar a vida nesse trajeto. Ele te chama para você viver nesse trajeto. Ele te chama para você viver nesse trajeto com vigor. Ele te chama para você ter potência e vida nesse trajeto. Vamos orar? Deus, eu sou grato, Senhor. Eu sou grato pela Tua doce bondade, presença nesse meio, no nosso meio. Eu sou grato pela sua revelação por meio do teu Filho, que é a nossa verdade. Eu sou grato a Deus porque o Senhor nos mostra a direção, sentido, caminho. Eu sou grato porque o Senhor nos orienta, e o Senhor não só isso, nos dá um modo de ser, mostrando que nós não estamos sozinhos, nem desamparados, mostrando que nós temos alguém que cuida e nos pastoreia, alguém que nos orienta e nos mostra para onde devemos ir, e alguém que nos chama, alguém que nos chama para soprar vida nisso tudo, para soprar vida nessa história, para soprar vida na nossa vida, Senhor. E somos gratos a Ti, porque o Senhor nos coloca com isso, Senhor, ligados à Tua cruz, ligados à Tua palavra, ligados ao Senhor, ao Pai, como o Senhor nos disse. Ninguém vai ao Pai, senão ao Senhor. Em nome de Jesus.